Voltei, amigos do YouTube, com outro livro para partilharem como estão, muitas leituras. Obrigada por aceder ao meu canal e ver este vídeo até ao fim, e trago-vos um novo livro e do mesmo autor do último livro que eu li e que gostei muito, e é Paul Auster e A Solidão Reinventada. A tradução não é bem igual em inglês, e o livro divide-se em duas partes. Eu li até à primeira, até aqui. O livro depois muda a pessoa, já não é na primeira pessoa e o tema é diferente, e eu achei um pouco estranho e não li até ao fim, porque gosto mais do estilo que está nesta primeira parte. E o livro é intimista, é pessoal, é a visão do Paul Auster sobre a morte do seu pai, o que ele representou para ele, como o conheceu, como o sentiu. Enfim, algo que todos nós passamos, que têm os progenitores, a mãe ou o pai, e de repente, sem acontecer absolutamente nada, nenhuma doença, muito de repente, com 66 anos, 67 anos, vem a falecer. É o caso que está aqui presente. Eu diria um caso como outro qualquer, mas a forma como este autor descreve o que ele sente e como vê o pai e como vê a morte, o findar da vida de uma pessoa que nos é chegada, é particularmente especial, e é isso que o livro tem de bom. É algo que nós na nossa vida vulgar não conseguimos exprimir tão bem como o autor. Pronto, e ele fala do pai, o pai que é um pai ausente, não é que seja ausente, não comunica com os filhos, não os ouve, é alguém muito distante, que tem uma máscara de vidro, uma forma de se tornar imperturbável, uma forma de se proteger das emoções, de não as sentir. O próprio neto, que ele acaba por conhecer, nem o boa sorte, linda criança, boa sorte, uma forma de se manter as emoções distantes, talvez para não sofrer. O que o Paul Auster nos traz é que o pai não é que fosse um mau pai, mas não era um pai chegado, amigo, confidente, que o compreendesse e que o ajudasse no seu dia a dia, e que houvesse uma comunicação muito forte entre os dois. O pai, como vimos no livro anterior, é uma pessoa agarrada ao dinheiro, que luta sempre por conseguir mais e mais e mais, ele e os irmãos, e está ligado ao facto de a mãe portanto a avó do Paul Auster, numa zanga, nos ciúmes, enfim, mata o próprio pai, mas é depois declarada inocente, como um ato de loucura momentâneo. E esta mulher continua a matriarca da família até ao fim, ainda conhece o Paul Auster, ainda a conhece, já muito velhinha, mas que detém o domínio nos 5 filhos, um domínio muito forte. E o pai, Sam, o pai do Paul, mantém-se com a mãe durante muitos anos, é o último a sair, e casa com a mãe do Paul Auster, que dá em divórcio. Foi um casamento enganado, um casamento que ninguém não estava calhado um ao outro, nem o próprio Sam
tinha o condão de ser um homem casado. Divorciam-se e ele tem vários casos, mas não tem aquela vocação para ter mulheres. É um homem que talvez devesse ficar solteiro. De qualquer maneira, o Paul Auster acaba por descobrir facetas do pai muito bondosas, como quando era senhorio de prédios. Eles e os irmãos chegaram a ter 100 prédios e ele ajudava os inquilinos, isto numa fase até que foi possível. Depois houve tamanho vandalismo que foi impossível cuidar daqueles prédios. Isto na América, a degradação social é muito grande. Mas enquanto ele pôde, ele emprestou dinheiro, ele ajudou, ele deu roupas, tudo mais. Portanto, não era uma má pessoa, simplesmente era uma pessoa que se protegia, talvez em termos familiares, em termos emocionais, para não se não sofrer, ou então era uma forma de estar mais distante do mundo, e o filho sentiu. De qualquer maneira, o Paul Auster também foi um homem que desenrascou-se e fez pela vida, mas talvez não fosse o filho que o pai dele desejaria que existisse, que gostaria que fosse um filho diferente, e acho que encontrou isso no sobrinho, no filho da irmã, da única irmã. O que é que este livro nos traz? É aquilo que muitos pais sentem, muitos filhos sentem em relação aos pais, que a comunicação não é feita e acabam, ao fim de algum tempo, não passarem de estranhos. A família muitas vezes não é bem aquilo que nós pensamos e a proximidade não é assim tão grande. As pessoas estão juntas pelo nascimento, pelo parentesco, mas as afinidades não são assim tantas. Seja como for o livro, no seu estilo intimista, fluido, mas profundo, está muito bem descrito. É muito interessante, e o que ele sente quando vê os objetos do pai, senti-los, a forma como ele sente, e depois como o tempo, a erosão do tempo nos faz perder as recordações e a forma de sentir, e é realmente uma coisa triste, como que o tempo vai acabando por aplanar tudo, fazer desaparecer tudo. Por um lado é bom, mas por outro lado é confrangedor e triste, porque as coisas existiram lá atrás, mas dentro de nós já ficam alguns resquícios, e são coisas que são importantes e que nós gostaríamos de as sentir e de as recordar de uma maneira muito vivida para sempre, e isso vai-se perdendo, e ao mesmo tempo é pungente e dramático. Eu recomendo o livro, outro livro do Paul Auster. Ele tem vários, ele tem uma obra bastante vasta. Os outros já são, outros livros que eu já vi são romances. Não sei se gosto desse estilo dele. O estilo pessoal, na primeira pessoa gostei, e a prova é que depois, quando ele começa a falar na terceira pessoa, eu desisti. Eu ainda queria só muito rapidamente vos ler um bocadinho deste livro. Quando um homem entra na sala e lhe apertamos a mão, não temos a sensação de apertar a mão à sua mão, ou de apertar a mão ao seu corpo. É a ele que apertamos a mão. A morte altera este estado de coisas. Aqui está o corpo de X. Não está aqui X. A sintaxe é completamente diferente. Reparem como ele explica bem estas coisas em relação, enfim, à morte, não é? Infelizmente. As exigências a satisfazer são poucas. Assumir compromissos. O casamento, em contrapartida, fecha as portas. A existência fica confinada a um espaço exíguo, onde um homem se vê constantemente obrigado a revelar-se. E é por isso mesmo constantemente obrigado a olhar para dentro de si, a sondar os seus próprios abismos. Bem verdade. E por fim,
dou-me conta que é impossível penetrar na solidão de outra pessoa. Se é verdade que podemos chegar a conhecer outro ser humano, ainda que superficialmente, é apenas na medida em que ele se dispõe a dar-se a conhecer. Um homem diz: tenho frio, ou então não diz nada, vemo-lo a tremer. De uma maneira ou outra percebemos que ele está com frio. Mas se o homem não diz nada e não treme, quando tudo é intangível, quando tudo é hermético e evasivo, não podemos fazer outra coisa senão observar. Se conseguimos ou não dar sentido ao que observamos, já é outra questão. Ele está-se a referir ao pai que não expressava nada, nem dizia que estava com frio, nem tremia. Portanto, não podia comunicar, tinha que observar. Nós, para chegarmos até ele, até uma pessoa como ele, temos que efetivamente observar. Mas a realidade do nosso sentir fica sempre dentro de nós. Infelizmente não conseguimos, se não expressarmos, os outros não sabem o que nós estamos a sentir, ainda não há telepatia. E mesmo as palavras são redutoras. Mais uma vez, Paul Auster, A Solidão Reinventada. Deixo-vos, sugiram, critiquem. O que é importante é a leitura, que é um espaço na nossa vida, um segmento na nossa vida muito importante para nos enriquecermos e também como uma forma de sairmos um pouco da nossa realidade e irmos a outras realidades. Fazermos uma espécie de uma viagem. Beijinhos, até à próxima. Eu vou fechar isto, espero desta vez fechar bem, acho que sim. Beijinhos, até à próxima leitura. Não fechei.